Tá quase ali, ó. Só o salário que não, né? Ai, ai, meu Deus do céu. Obrigado, valeu, professor. Obrigado. De nada. É, vamos agora falar sobre interdisciplinaridade, professor. Vamos falar em Oh, maravilha. interdisciplinaridade. A questão da interdisciplinaridade, eu sou professor de geografia, mas você sabe que a ciência é uma só, né? Aí existiu o plano cartesiano para separar as cadeiras, separar as áreas e tá. Você vai encontrar, nós percebemos que a ciência é uma só quando a gente trabalha a interdisciplinaridade de forma que você vai ver que os conhecimentos eles se acrescentam, os conhecimentos se acrescentam, tá? E Sim, aí, professor, você sim. já teve a oportunidade de trabalhar de forma interdisciplinar durante todo o nosso bate-papo? É interdisciplinaridade o tempo todo. Sim. Falamos de várias coisas, mas em sala de aula, já teve a oportunidade de trabalhar interdisciplinaridade com professores de outras áreas, de outras disciplinas? Como foi? Oh, beleza, ótima pergunta, Nadson. Assim, na época que eu trabalhei no ensino básico, se falava muito, se fazia pouco. Todo mundo discutia, mas infelizmente hoje sim, hoje não, já faz um tempo que se trabalha mais. Hoje tem essa questão do trabalhar por projeto, aliás, é a proposta do novo ensino médio, né? Trabalhar por projeto, e aí isso vai ter que ser mais desenvolvido. Eu lembro que no projeto do marceneiro, no projeto da modelação, eu trabalhei com a questão da história, eu trabalhei com mais dois professores, tá? A questão, um professor de geografia, porque como envolvia madeira, né, o levantamento dessas questões do meio ambiente, tá? E como o professor de história, a questão mesmo da história de um processo, né? Como é que surgiu a marcenaria, né, de onde veio, aí eu lembro que veio, né, isso já é romano, né? Mas assim, em termos práticos de trabalho mesmo, para a época que eu estive, era muito pouco o que se realmente na prática se fazia. Fazia um trabalho, pedia um trabalho, mas casar mesmo os professores diferentes numa disciplina era assim, não era muito cotidiano, tá? Desse tipo de trabalho. Era sim discutido, mas pouco colocado em prática. Hoje não, hoje já faz um tempo, na verdade, já isso é muito melhor, isso é mais trabalhado. O que eu faço, o que eu fazia, era muito trabalhar exercício na matemática que envolvia, né, questões de outras disciplinas, como até na universidade, na faculdade, quando você trabalha, por exemplo, com plano cartesiano, você falou aí de plano cartesiano, você trabalhar as questões de latitude, longitude, isso já no contexto, né, de um jovem de uma faculdade. E aí as questões de medidas, porque você trabalha as questões de medida. Quando você trabalha no plano cartesiano, você falou plano cartesiano para falar que separar das disciplinas, né? Nesse caso, é um trabalho da área de, né, vamos falar de geografia, né? Para quem estuda, né, esses elementos, né, e eu lembro muito, e eu sempre comentava em sala de aula, como é que o professor de geografia trabalhava as questões, porque vinha muita coisa que tinha tabelas. Que você vai falar assim, quando se fazia lá a questão dos mapas, né? Na área específica lá da cartografia, não é isso? Uhum. Você trabalhava a questão dos mapas, escala, o aluno já passado por esse processo na matemática, mas precisava casar. E eu acredito que os projetos eles de interdisciplinaridade, que hoje vão chamar de projetos de vivência, outros projetos, metodologias ativas, né, muito hoje discutido e colocado em prática por muita gente. E também eu questionava sempre a questão da, da estatística, porque nos processos de geografia aparecia muita coisa de estatística, e eu ficava reparando como é que os alunos saíam daquilo, né? Tá certo? E aí você tem outras, quando você trabalhar de razão, proporção, no caso das tabelas, da estatística, a questão né, de porcentagem, tantas outras, né, outros elementos que você podia trabalhar junto. No caso da densidade demográfica, é um processo muito mais atual
do que nunca, que sempre foi atual, porque é uma questão de discussão, né, professor, da quantidade de pessoas numa mesma área, a questão alimentar, a questão de produção, né, a questão do processo de natalidade, nascimento, essa relação. Olha quanto tem de matemática para ser discutido, que a gente pode discutir utilizando a matemática e a geografia nesse contexto de aprender. A questão de mortalidade, a relação mortalidade e tantas outras, né, que a gente pode tratar. Então, para o meu período que eu trabalhei no ensino básico, se discutia muito, mas muito pouco em prática. O que se Uhum. fazia, assim, um professor como eu da matemática, tratava de um assunto, de um exercício, trazia um problema para a matemática, para discutir aquilo, mas não era muito de você fazer um projeto juntos. Ó, vamos É, trabalhar assim. matemática é interpretação também, né? Por exemplo, aquelas perguntas de raciocínio lógico. Você pode trazer uma pergunta envolvendo geografia, você pode trazer uma pergunta envolvendo história, você pode trazer uma pergunta envolvendo qualquer disciplina. Aí o aluno ele vai ler ali, entender o contexto, mas o professor quer que ele resolva determinada situação daquele problema de contexto geográfico, de contexto histórico. Um dos grandes problemas, professor, do professor de geografia é que quando as pessoas vão fazer, geralmente, né? Geralmente, existem exceções. Geralmente, quando a pessoa vai fazer um curso como história, geografia, sociologia, filosofia, é porque eles se consideram não tão legais em matemática. E a pessoa, quando vai fazer o curso de geografia na universidade, acha que não vai pegar matemática, algo voltado para matemática. Aí se frustra ou encontra um desafio quando de repente pega uma disciplina como cartografia, que trabalha com essa questão de gráficos, trabalha com essa questão de mapas, tá? E há uma diferença também daqueles que fazem bacharelado para aqueles que fazem licenciatura. Os que fazem licenciatura não é obrigatório focar tanto nos cálculos, tendo em vista que você tem calculadora, você tem os softwares também que pode te ajudar no cálculo e etc. Tá? Tá? Enfim, mas a matemática está, questão cálculo de escala, né? Porcentagem. Esses cálculos assim básicos aparecem, só que muitos professores, por estar em uma, já falando de plano cartesiano, optam por facilitar o processo. Se fosse um professor de geografia que tem facilidade, que tem prazer em ensinar matemática também, ele ia fazer o quê? Ia dificultar um pouco para o aluno. Olha, tira a calculadora de lado, tira isso aqui. Você não aprendeu na aula de matemática isso? É dessa forma. Então, a fórmula é essa. A fórmula está aí. Se vira. Mas muitos professores de geografias, eles acabam, quando vai tratar dessa área da cartografia, facilita para o aluno usando calculadora, usando outras ferramentas para facilitar. Tá? Existe essa diferença na questão, mas há interdisciplinaridade nessa questão da matemática, tá? Para a precisão das escalas, precisão se é uma precisão muito boa, se é ruim, etc. A localização geográfica também envolve também matemática, quando se trabalha em localização, enfim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar interdisciplinaridade, inclusive eu gosto, sabe? Eu gosto demais. Aliás, eu gosto de fazer coisa nova, que pintou de novo, eu estou lá em cima para ver o que é que acontece. Aí o que acontece? Sendo que a interdisciplinaridade não é novo. É porque houve um processo aí na educação, não é? Que cada um foi para o seu lado, etc. Mas no início de tudo, como eu já tinha falado, os pensadores eles eram tudo. Por exemplo, uma figura chamada Heródoto, não sei se você já ouviu falar desse personagem. Os historiadores vão dizer que é historiador. Os geógrafos vão dizer que ele é geógrafo. E se ele foi historiador, geógrafo, matemático, físico, filósofo, teólogo, espiritualista, enfim, essa ciência cartesiana quer separar o. Mas não é bem assim. Eu entendo que houve essa questão de separar para facilitar questões avaliativas, né? Como o processo de avaliação. Mas lidando com o ser humano integrado, ele não existe muito bem, porque você vai para o mercado de trabalho,
No mercado de trabalho, você vai lidar com psicologia, você vai lidar com sociologia, lidar com espiritualidade, vai lidar com tanta coisa. Então, é isso. Você acha que a interdisciplinaridade prepara o ser humano para a vida? Não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Porque a vida não é feita de caixinha. Agora é matemática, agora não é bem assim, é mais dinâmica, Não é vertical. é horizontal. Aí, eu fico imaginando um professor discutindo renda per capita, né, com o pessoal de geografia, com os alunos, né? O rendimento disso que se dá em cálculo, em forma de raciocínio, de grandeza de raciocínio, aí vem, né, questões outras que a gente não vai discutir, como políticas, melhorar as questões de vida das pessoas, e aí eu vejo na questão do desmatamento tão atual. São muitos números, são muitas tabelas para você diferenciar que tipo de desmatamento, como está, como não está, gráfico, entendeu? Que aparece muito. Então, olha só num processo de desmatamento, por exemplo, você pode estar discutindo gráficos, porque há uma quantidade enorme de gráficos que demonstra as várias situações. Quando você trabalha com tabela, aí nesses casos tem porcentagem, não tem razão, tem proporção, área, olha a riqueza nesse trabalhar com área na prática, seja na vivência de alguém, mas pelo menos é a vivência de alguém. Uhum. Aí, onde se desenvolve as capacidades, as competências e habilidades do jovem. Volume, porque você trabalha em madeira, madeira se trabalha com volume. E aí até discutir, mas como assim volume, professor? Uma coisa que entendeu? Unidade de medida, transformações de medida, é um contexto enorme de uma parte da geografia. Agora, você comentou agora há pouco, professor Nadson, uma questão aí interessante, que é fugir para não dificultar. Não é bem esse o termo, claro, a gente está usando, mas não é esse. Isso não é só não foi só da geografia, não foi só da história, não foi só da biologia, entendeu? Ser facilitador, professor, que queira chamar, dá trabalho, exige, né? Repetição às vezes. E aí, na matemática também, isso foi muito forte por muitos anos. Eu não sei como é que está hoje, mas dependendo do local, forte para não dificultar. Eu quero ter menos trabalho, infelizmente, tá? Eu quero ter menos trabalho, eu não dou isso, eu dou só aquilo. A vida inteira eu observei que assim, porque quando você trabalha com equação do segundo grau, você teria que fazer, vamos lá, um processo contextualizado para entender, porque é a parte da modelagem da matemática, porque a matemática, por si só, ela é modelagem, ela nasceu de uma necessidade. A coisa não nasceu para, eu quero ter uma disciplina, vai ter uma disciplina de matemática, eu inventei. Não, matemática não foi inventada, ela foi criada a partir de necessidades. Aí, claro que há invenção, porque você estuda algo, modela, você chega numa fórmula. Então, a ideia qual era? Primeiro, você tem que desenvolver. Bom, tem várias formas, mas assim, você vai primeiro trabalhar o que é a equação do segundo grau, quais são os elementos que compõem a equação do segundo grau. Bom, essa é incompleta, então como é que se resolve uma equação incompleta? Resolve usando a álgebra. Não se usa fórmula para resolver uma equação do segundo grau incompleta de dois modelos incompletos, o AC e a B. Bom, quem está aí da matemática, né? E a completa, depois. Já vi muita gente fazer isso, infelizmente. Senta lá, só trabalhava com Bhaskara. O aluno ficava lá horas e horas fazendo exercícios iguais, aquele negócio igualzinho. Aí ele achava, a única coisa que ele aprendia lá na frente, quando a gente falava, olha, eu lembro da forma de Bhaskara, de tanto usar o Bhaskara, quando você poderia usar outra, só que isso dá trabalho. Então, você falou aí da geografia, o professor acaba fugindo naquela época, hoje, porque não quer se comprometer, que há uma exigência, tá? Em alguns tópicos, e ele desconhece, então, e como ele aprendeu, ele também vai para a prática fazer aquilo. E outras disciplinas, a matemática não era diferente, entendeu? Então, não é uma questão de ser tradicionalista, de ser construtivista, não.
É uma questão mesmo profissional, de vontade, de querer, de fazer, dá trabalho. E aí, como você falou, o aluno acaba gostando, porque ele acha que aquilo é o real, que aquilo era o conteúdo que ser dado, e o outro é que estava dificultando, o outro é que não sabe trabalhar, entendeu? Uhum. Isso acontecia, já vi muito disso, inclusive em faculdade, É, inclusive em faculdade. muito bom, muito bom.